Aleluia, só. Glória. Glória. Isso aí, Manuel. Então, juntos somos mais fortes. Graças a Deus. Maravilha. Aleluia, glória ao Senhor. EBD Nova América. Vamos lá. Eu tenho algumas pessoas que estão assistindo, estão entrando. Presbítero Fabiano, o Vitor, Diácono Vitor, a esposa Érica. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma EBD. Domingo, hoje, dia 28 de junho. Vamos falar sobre batalha espiritual e as armas do crente. Graças a Deus. Aleluia. Você que está em casa aí já nos acompanhando. Se o som estiver legal aí, dá um joinha pra gente aí. Comentem. E também comentem sobre o assunto que será lecionado nessa noite, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. E é de suma importância nós fecharmos esse trimestre falando a respeito da constante batalha que nós vivemos no mundo espiritual. Estaremos hoje falando sobre esse assunto, eu, na companhia abençoada do nosso amigo presbítero Manuel, que estará dando suporte aqui nessa lição, comentando a respeito do assunto, e temos a certeza que esse assunto é de grande relevância para que nós juntos entendamos e sabemos usar as armas que Deus nos concedeu no mundo espiritual. Aleluia! Já já vamos iniciar a nossa 13ª lição, que é a última lição do nosso segundo trimestre. Aleluia! Tudo abençoado para a gente, certo? Vamos lá, povo de Deus, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós estaremos aqui lecionando a lição de número 13, hoje 28 de junho de 2020, e nós temos o título desta lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós temos aqui também um texto áureo, que está registrado na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que é a carta a qual nós tivemos aí as nossas aulas desse trimestre, falando sobre essa revista tão abençoada, que o título da lição fala sobre a igreja eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos aqui o textuário em Efésios 6:11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da arma de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que fica registrada também na carta aos Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Eu pedi para o presbítero Manuel já se apresentar e está fazendo a leitura bíblica em classe. Amém. Saúde também, amada igreja, com a paz do Senhor, né? Nós estamos dando início a mais uma lição, né? 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos ler a leitura bíblica em classe? Está em Efésios capítulo 10, Efésios 6, 10 e 20. No entanto, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desde o século, contra a horte espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, sendo
cingindo as vossos lombos, como a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com todas oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual o seu embaixador em cardeais, para que possa falar nele livremente, como me convém falar. Amém. Aleluia, maravilha. Então a gente já sabe que o texto aqui abordado fala sobre Efésios 6. Todo mundo conhece esse texto, mas a princípio a gente sabe que aqui existe uma batalha, né? E essa batalha, ela não é visível, é uma batalha invisível que acontece no mundo espiritual, não é palpável. E a gente sabe que essa batalha, ela é todos os dias acontecido nesse mundo espiritual, na vida daquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós somos recrutados no exército de Cristo, a gente sabe que a armadura é de suma importância para que nós venhamos ser revestidos por ela e lutar constantemente nesse mundo espiritual. E a introdução, ela nos dá já um respaldo que, ao finalizar essa epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta presente lição. Amados, a lição muito abençoada, rica, o conteúdo que nos faz a cada dia mais refletir e buscar mais sobre batalha espiritual. E a gente já quer, desde já, fazer menção aqui, para a gente começar no primeiro tópico. Eu quero desde já agradecer a todos aqueles que vieram acompanhando essas lições desse segundo trimestre. Foram 12 lições abençoadíssimas, de suma importância para as nossas vidas, e no momento a qual nós estamos vivendo, ela veio como o refrigério, veio como fortalecimento, veio como capacitação da parte de Deus. E nós cremos que Deus, ele usou todos os professores que passou nesse trimestre, nessas aulas, nesses domingos que nós estivemos aqui, nas lives e também presencial agora. A gente crê que Deus, ele falou tremendamente aos nossos corações através desses estudos, juntamente com o suporte no nosso professor Robson Santos, nosso superintendente, também com o presbítero Fabiano, que vem dando suporte a todos aqui. Então, em nome deles, nós queremos agradecer a todos e, desde já, agradecer, pedindo a você que continue buscando, indo na escola bíblica dominical, seja aluno assíduo, assiste às aulas, participe das aulas, tanto presencialmente como também de forma que você se manifeste aprendendo, lendo a lição, estudando a lição. Então a gente sabe que hoje é a última lição desse trimestre. A CPAD disponibiliza uma lição voltada a tempos de crise, nesse terceiro trimestre, mas nós estaremos abordando os estudos relacionados aos livros da Bíblia. Então nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. Desde já você também é convidado a estudar a Bíblia, porque estaremos abordando livros da Bíblia, falando sobre os livros, tanto só no Novo Testamento, professor? Só no Novo Testamento? Só no Novo Testamento nós temos 27 livros no Novo Testamento, desde os Evangelhos, as cartas paulinas e as outras cartas também, dos outros apóstolos. Então a gente crê que vai ser de subimportância, nós vamos aproveitar bastante, nós vamos voltar a estudar a Bíblia como nunca antes, porque é necessário constantemente estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para fortalecer no Senhor, executando assim aquilo que Ele nos designou, que é fazer a tua obra. E só fazemos a obra de Deus com respaldo bíblico. Através da Bíblia Sagrada nós avançamos
neste campo chamado campo missionário, onde nós, através dessa live também, alcança você aí que está do outro lado, não sei em que estado, que cidade, qual país, mas eu tenho a certeza que Deus ele tem te alcançado de alguma forma. Então nós aqui estamos agradecendo a você, em nome da superintendência, para que você, junto conosco, cresça na graça e no conhecimento, buscando ao Senhor através disso. Então nós somos gratos a você, participante, aos professores, à superintendência, ao pastor, e nós estaremos hoje finalizando a lição de número 13, fechando esse trimestre, e junto com vocês iniciando no próximo domingo um novo estudo, para que nós venhamos juntos crescer. E aqui comigo, presbítero Manuel, nosso amigo, Aleluia. ministério, estará nos auxiliando aqui, e nós vamos já começar no primeiro tópico aqui, falando sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Preste atenção. Primeiro subtópico, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência é frequentar os cultos sem a genuína conversão. Sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então a gente já se prepara se fortalecendo no Senhor. E eu dou graças a Deus porque o apóstolo Paulo, ao escrever isso, ele sabe que nós, como cristãos, nós temos uma chamada, e também nós representamos o reino de Deus como embaixadores de Cristo de uma forma tão representativa, que muitos creem que nós, como igreja, somos fortes, mas não somos fortes o bastante para vencer batalhas no mundo espiritual. A gente só consegue vencer no Senhor. Por isso que o apóstolo fala que é fortalecidos no Senhor. Não está falando fortalecidos em mim mesmo. Nem ele mesmo teve a audácia de, como apóstolo, né, e que vivenciou várias coisas com o Senhor, várias experiências, de falar que ele venceu alguma batalha, porque a batalha espiritual, ela é no mundo espiritual, o nome já diz. Então essa batalha aqui só é vencida se for no Senhor. Então quando a gente vê que o apóstolo chama essa responsabilidade, fala que o poder que está em nós é conferido pela comunhão em Deus e por meio do Espírito Santo, ele já está deixando bem claro que é através do Espírito Santo de Deus, através de Deus, que nós vencemos aquilo que está no mundo espiritual. E a gente precisa também entender que nós temos por vista, entender que para vencer essa batalha constante, que a gente todo dia batalha ela, é através da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Sem essas condições, a gente vê que são coisas que não perduram na presença de Deus. Aquele cristão que acha que conhece a Bíblia de capa a capa, mas na verdade não pratica meia dúzia daquilo que está inserido dentro da Bíblia Sagrada. Então, como diz o comentarista, é a mesma coisa que conhecer e não obedecer, ou a mesma coisa que frequentar os cultos sem a genuína conversão, que não é suficiente. É só o poder de Deus, que através de estar disponível para comigo e para com você aí na sua casa assistindo, você que está presente também, é entender que através disso é que nós vamos vencer esta batalha juntos. Ou seja, quando nós percebemos que o apóstolo aqui está falando de vencer no Senhor, ele já está tirando a responsabilidade dele. Eu me lembro no texto em Jeremias, capítulo 17, se não me fala a memória, presbítero Ezequiel, o presbítero Manuel, e a gente percebe que ele fala que confiar no Senhor é saber que o que vem de Deus é totalmente seguro. Agora, quando ele confia nele mesmo, ele ainda deixa registrado assim: maldito é o homem que confia no homem
que faz o seu braço a sua carne e aparta o seu coração do Senhor. Ele está dizendo que maldito é ele que confia nas suas próprias forças, no seu intelecto, naquilo que ele fez com suas próprias mãos. Então ele se considera um maldito. Agora nós que estamos no Senhor, que buscamos a renovação do entendimento no Senhor da nossa mente, nós entendemos que através disso, de Deus, o Espírito Santo é que nós venceremos as batalhas que vamos enfrentar a partir do dia que nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus, aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Assim então nós vamos vencer essas batalhas. Presbítero Manuel. É interessante, evangelista Cristo, que por mais espiritual que nós somos, né, que o apóstolo Paulo está falando, nós não temos condição em nós mesmos, né, de vencer essa batalha, mas senão com Cristo. É verdade. E até a gente percebe que o comentarista aqui, ele fala sobre vencer coisas que para uma pessoa sem Cristo que não conhece ainda, é uma coisa difícil, mas até mesmo na comitiva que foi selecionada para poder levar o ID do Senhor, ele falou que todos aqueles que tiverem Cristo, né, os discípulos, aqueles que forem em nome de Cristo, que tiverem Deus através do Espírito Santo como o fator principal, eles estarão pisando em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então só vence o inimigo, as forças malignas, através do Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que esse preparo espiritual do crente para a batalha é simplesmente ser fortalecidos no Senhor. E quando a gente é fortalecido no Senhor, não tenha batalha perdida, não tem momentos que a gente vai passar que pode ser até difícil, como um comentarista ele vai falar no capítulo 6 aqui, possais resistir os dias maus. Quando a gente fala no dia mau, existe o dia bom. E a gente, a nossa índole, né, se a nossa natureza, ela volta mais para aquilo que é errado quando a gente está fraco no Senhor, mas mesmo nos dias maus, nós entendemos que Deus é conosco. Então Deus é presente em todos os momentos. Porém, a gente percebe aqui que no dia bom, a gente às vezes deixa de jejuar, no dia bom a gente deixa de preparar, no dia bom a gente deixa de vigiar, no dia bom, né, a gente deixa de buscar a Deus, e às vezes quando chega o dia mau, o que a gente quer fazer? Então, se a gente fizer no dia bom, a gente tem reserva para poder, quando chegar no dia mau, a gente ter respaldo, a gente ter reserva para poder batalhar no dia da batalha e no dia mau. Então a gente crê que Deus ele tem nos alertado aqui, nessa última lição, para falar sobre isso aí. E se a gente tentar fazer alguma coisa por nós mesmos, nós não vamos conseguir, porque o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Isso é notório, é bem claro. Então, a gente já finaliza esse primeiro subtópico aqui, e nós queremos entrar no subtópico do número 2, vigilantes em toda a oração e súplica. Olha só, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então, é um alerta aqui do apóstolo Paulo, falando sobre vigilante em toda a oração e súplica. Então, a gente já vê que a necessidade da vida do crente, ela é voltada à oração. Então, não é só orar de vez em quando, é orar sempre. Até o apóstolo Paulo, ele fala em Tessalonicenses que a oração ela tem que ser constante, né? Orai sem cessar. E quando nós lembramos de orar sem cessar, nós lembramos que quando Jesus vai dizer para os discípulos, quando entrar no seu quarto, e se entrares, ele não vai dizer assim, ele vai falar, e quando orardes. Então a gente percebe que a oração, ela é a peça fundamental aqui da vida de um crente que está em Cristo, que vai todo dia
ter batalhas espirituais, e a gente sabe e percebe que a oração ela é uma substância tão importante para a gente, porque ela é a comunicação entre Deus e o homem. E aí a gente vê em Lucas capítulo 11, os discípulos rogando para Jesus, ensina-nos a orar. Se eles estão pedindo, é porque eles estão vendo em Jesus um exemplo de um homem que ora. E não só um homem que ora, mas um homem que ora, e a oração que Jesus faz, as orações, elas têm resultado. Então, todo o resultado que teve na vida de Jesus, os discípulos acompanhando, eles viram em Jesus que orar era bom, era algo que eles precisavam também. Então, o exemplo que Jesus deixa para os discípulos é ter uma vida constante de oração. Jesus orava pela madrugada, orava na noite, orava de manhã, orava de dia. Jesus estava orando, sempre estava subindo um monte para orar. Então, a gente percebe que essa oração em todo tempo e súplica no Espírito, que é clamar por circunstâncias e oportunidade. Então, a gente sabe que a oração é de suma importância e ela vem acompanhada da vigilância. Quando a gente fala vigiar e orar, primeiro a gente vigia, né? A gente entra num ambiente espiritual aonde a gente está, pode ser acometido de uma cilada, e a gente vai falar sobre isso aí, que o adversário ele tem armadilhas, tem as suas astúcias. Então a vida do crente ela tem que ser pautada, enfatizada na necessidade de uma vida de constante oração. É a prática da oração. Presbítero Manuel. É interessante, evangelista Cris, quando a gente fala a estatuta cilada do diabo, nós precisamos compreender que a oração é um exercício, porque ninguém ora 20 minutos antes de orar 10, e ninguém ora 30 minutos antes de orar 20, né? Se você ora 1 hora, você vai querer orar 30 minutos. É interessante que a oração é um exercício, quando mais nós oramos, mais a gente fortalecemos no Senhor. E isso quer dizer o quê? Eu cresci ouvindo que o crente ora porque gosta, mas não. Crente ora porque precisa. Se hoje nós temos a necessidade de orar, porque nós precisamos, porque já está falando, astuta cilada do diabo. O diabo tem preparado a queda do ser humano o tempo todo, ainda mais quando você é cristão, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você está levando uma guerra espiritual para dentro da sua casa, porque você acha que tudo é bom, mas não, é uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando no mundo. Verdade. Então a gente percebe aqui que nós, cristãos, temos que ter constante vigilância em oração e súplica em todo momento. Então a gente já observa aqui que o apóstolo Paulo nos recomenda a prática da oração. Então ele vai exercitar, vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu com o Senhor, para que no mundo espiritual a oração que a gente faz venha surtir efeito. Então eu creio que a oração do servo de Deus, né? A gente quando vai ler a Bíblia sobre oração, a gente percebe homens de Deus que oraram, tiveram eficiência na oração. Eu não vi algum ainda que clamou, né, que estiveram em constante oração, que clamou e que não tiveram resultado das suas orações. É bem claro que tem algumas exceções bíblicas, mas a gente entende que a igreja militante, hoje a igreja do Senhor, é uma igreja que, para vencer as batalhas da vida, as batalhas espirituais principalmente, que é o que a gente vive em constante guerra, a gente vai perceber aqui que a gente como soldado, né, a gente foi convocado para esse exército. Então, após Paulo falar sobre essa convocação, a gente ser fortalecido no poder do Senhor e também ser notório para a vista do nosso adversário, que nós temos uma vida constante de oração, a gente fica respaldado no mundo espiritual para que o adversário não ganhe campo nas nossas vidas e que ele não nos atinja, porque todo soldado ele foi chamado para poder vestir a armadura, como fala em Efésios 6. Então, se nós somos soldados, soldado, você não vai ver nenhum soldado sem armadura. Todo soldado ele tem armadura. Que se não fosse revestíveis da armadura, se fosse o evangelho fácil e sem ataque do inimigo, o comentarista até faz uma certa reflexão, fala assim, então seria tomai a sua sombra, sua sombrinha, tomar seu guarda-sol, né, para poder ficar só na sombra e água fresca. Mas ele fala assim, tomai a armadura. Quer dizer, se tomar, é porque a partir daquilo que você faz, quando está com a armadura, é lutar. Então, todo dia nós estaremos em guerra. E essa guerra não é fácil. É só em Deus que nós vamos vencer. Mas, para vencer,
é ter vigilância e também ter uma vida pautada de oração para com Deus, para que o nosso adversário ele caia por terra nas nossas vidas e a gente, através do clamor, avance no mundo espiritual, na perseverança, e o inimigo não venha fazer o que ele queria fazer. Então, eu tenho certeza que ele quer fazer muitas coisas, mas quando nós estamos respaldados na Bíblia Sagrada, uma vida de vigilância e oração com Deus, a gente percebe que ele não ganha campo. E a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor, visto que nós estamos aqui hoje, nessa lição 13, sendo alertados por Deus sobre essas constantes batalhas espirituais que a igreja tem vivenciado por esses dias, não só por esses dias, mas em tempos passados, e vamos continuar tendo futuramente. E para isso existe a Bíblia Sagrada, porque o adversário ele é sagaz, ele é astuto, e a gente já vê que ele, por ser sagaz e astuto, ele tem as suas artimanhas. Nós, como cristãos, nós temos aqui toda o respaldo bíblico, que é se proteger através das orações, através das súplicas, através de estar no Senhor, e ele vai nos dar a vitória no nome de Jesus. É interessante, Cristo, para a gente fechar esse resumo aqui, se a gente passa a madrugada toda na internet conversando com nossos colegas, nós também podemos passar a madrugada toda conversando com Deus. Nós temos que criar um vínculo com Deus, né? A oração é a comunhão com o Senhor. Então, esse vínculo que nós temos que criar em nossas vidas. É verdade. Então, quando a gente cria um vínculo com Deus de oração, a gente sabe que chega um momento que a gente não quer orar, né? A gente não quer orar, a gente não quer fazer algo, mas quando o nosso espírito está fortalecido no Senhor, quando nós estamos buscando, isso acontece automaticamente, nós vamos para o joelho, e é só através da oração para vencer no mundo espiritual. Vamos ler aqui o tópico de número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Olha só que interessante. Primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador. Olha aí, ele é caluniador e também acusador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são, olha só o que nós temos aqui para abordar, que foram enumerados aqui, o que o adversário, né, o pai da mentira, o caluniador, o acusador, ele veio para fazer a ponto de querer destruir a igreja, confundir a mente com a verdade. 2, deturpar as escrituras. 3, dissimular e induzir a dissimulação. 4, fazer falsos sinais. 5, fazer acusações. Semear contenda. 6, semear incredulidade, melhor dizendo. 7, promover ideologias anticristãs. Para que, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então a gente já percebe aqui que o comentarista vai falar sobre o campo espiritual. O campo espiritual é onde que o líder desse reino, né, que fala sobre potestades e principados, denominados aqui pelos estudiosos, pela Bíblia. O apóstolo Paulo vai denominar esse ambiente espiritual aí, essa batalha espiritual no mundo espiritual, com o seguinte entender: que nós que vamos lutar, sabemos que existe sim um reino. Esse reino maligno tem um líder, que é o diabo, Satanás, e a gente sabe que ele tem alguns nomes, algumas variantes, e o diabo significa acusador. Ele é o único que acusa, né? Todo tempo a igreja tenta nos induzir a erros, tenta fazer com que nós venhamos ser abatidos no campo de batalha, através de ser um caluniador e um acusador. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo na carta aos Romanos 8, que nenhuma condenação há, nenhuma acusação
contra os escolhidos do Senhor. Então, quando a gente vê que o adversário ele tenta nos acusar, nós temos respaldado aqui que ele tenta acusar, ele tenta ferir. E o nome Satanás significa adversário. Ele é adversário até do nosso Deus. Então, ele é inimigo da igreja. Ele, sendo inimigo da igreja, que tenta destruir a igreja, ele vem com as suas armas, ele vem com tudo aquilo que faz com que a igreja ela não tenha uma força para sobressair. Mas, graças a Deus, que o líder da igreja, do reino de Deus, ele já venceu essa batalha por nós e nós estamos aqui respaldados por ele. Então, quando ele tenta denegrir a imagem de Deus, a gente já percebe no primeiro ponto aqui, o presbítero Manuel, que ele quer confundir a mentira com a verdade. E a gente tem um texto bastante conhecido de Gênesis 3, que ele vai falar sobre Eva. Eva, ela foi o adversário confundiu ela, a serpente, a respeito daquilo que estava diante dos olhos dela. Ele tentou confundir ela com a mentira através da verdade, porque Deus fala bem assim, não comereis, e ela, recebendo aquela palavra, o adversário falou assim, não, ele disse para vocês não comerem, que certamente morrerás. Ou seja, a serpente está dizendo para Eva, ele está mentindo para você. Então, ele tentou confundir a mentira com a verdade, sendo que Deus, ele é a verdade, né? Quando a gente percebe essa verdade aqui, a gente percebe Jesus falando em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E o pai da mentira é o diabo. E Jesus continua dizendo ainda em João 17,17, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a gente sabe que a verdade é só Jesus. Jesus, ele é a verdade. E ele tenta também deturpar as escrituras. Ele usou isso aí contra Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele tenta induzir a Jesus ao pecado, usando a própria palavra de Deus, falando assim, se tu és o filho, ou está escrito, né? Tudo para ele está escrito. Jesus também rebateu contra o diabo, falando também que está escrito. Então, ele tentou deturpar as escrituras. Em Mateus 4,6, a gente vê ali que Jesus ele usa a própria Bíblia Sagrada, mas também está escrito. Então, para vencer o adversário, é com verdade e com a palavra de Deus. A gente vê que ele é dissimulador. Ele tenta induzir a dissimulação, ou seja, pessoas que vivem na falsidade, né? Ele é falso. Ele tenta fazer com que tudo aquilo que a gente vive, né, ou transparecer falsidade, ele usa para poder trazer dissimulações, confusão dentro da igreja, a igreja de Cristo, destruir através dessas proezas que só ele pode fazer, mas que quando nós temos uma vida de constante oração, vigilância, a gente conhece o campo espiritual. Esse campo espiritual que ele aborda aqui, a gente vê que é onde o diabo ele tem as suas ciladas, suas armadilhas articuladas, ele é perverso. Então, mas a gente, por meio do Espírito Santo, a gente identifica essas ciladas do diabo, identifica tudo aquilo que ele tenta fazer contra a igreja, inclusive faz falsos sinais para poder trazer para a igreja algum proveito, para que ele sobressaia naquilo que é de Deus, mas ele não consegue manter algo que não é verdade, que não é absoluto. Ele também semeia incredulidade. A gente percebe isso aí lá em Mateus 13, versículo 48, se não me falha a memória, vai falar que quando ele semeia incredulidade, a incredulidade ela paira numa cidade, num bairro, no meio de um povo, onde o povo não consegue receber algo de Deus por causa da incredulidade. Então, nesse Mateus 13, 58, vai falar inclusive sobre isso, que Jesus ele não fez coisas maiores, sinais ou maravilhas, por causa de quê? Da incredulidade do povo. Então, o adversário, ele semeia incredulidade no meu povo, promove ideologias cristãs. Então, a gente percebe que aqui, nós, como cristãos, para poder resistir, para poder firmar na presença de Deus, como um bom soldado, é necessário revestir de toda a armadura de Deus. Por que toda?
Interessante que toda a armadura de Deus ela nos protege contra a estatuta cilada do inimigo. É interessante também que essa luta se dá na vida individual quanto na vida coletiva da igreja. Exatamente. Então o diabo ele tem tentado tanto para parar o crente. A estatuta dele é o quê? É derrubar a igreja. Exatamente, como você bem disse. Ele tanto age individualmente como coletivamente. Então a gente tem uma batalha diária individualmente no campo espiritual, esse campo onde a gente vê que o adversário ele é o líder, ele tem as suas armas, mas aí o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós temos que revestir de toda, não está falando de algumas, né? De toda a armadura de Deus, ou seja, nós temos que estar completos, protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando eu vejo que é todas, a gente percebe que Paulo está dizendo que não é para ter brecha nenhuma, porque Efésios capítulo 4, versículo 27, Filipenses 4, 27, vai dizer assim, ó, não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê brecha para ele, não deixa nenhuma aberturazinha, então toma toda a armadura, porque toda ela é proveitosa, toda ela vai te proteger, vai te guardar, para que o adversário não consiga ter acesso a você, a te atingir de uma forma que você vai morrer espiritualmente, que para muitas pessoas você saiu da igreja, está vivo, né? Aparentemente, mas morto espiritualmente. O adversário acabou te atingindo no campo espiritual, você não vigiou, não orou, não se revestiu da armadura de Deus, não usou a palavra de Deus naquilo que você aprendeu como era para ser usado. Às vezes você tinha o conhecimento daquilo, não, porque eu conheço, eu vou e fala versículos em cima de versículos, mas não usa 0,5%. Interessante, evangelista Cris, que eu até vou pegar uma fala do nosso professor, que estava vendo o link dele hoje, foi um link muito bom, que eu aprendi, né? E quando uma ovelha ela se desagarra do seu rebanho, ela fica muito fácil do inimigo atacar ela. Então hoje nós temos que estar forte e vigilante o tempo todo. Quando a gente também fala que tá pesado o culto, é um costume normal a gente dizer isso, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual nas nossas vidas. Então hoje o crente tem que orar sem cessar, 24 horas. Verdade. E quando falamos de revestivos de toda a armadura, para a gente finalizar esse tópico, a gente percebe aqui que o salmista do Salmo 119, a gente percebe que o Salmo 119 tem 176 versículos, e só no verso 11, olha o que o salmista fala: eu escondi a tua palavra no meu coração. Então, não adianta eu só conhecer o versículo, né? É eu guardar no coração, porque conhecer por conhecer, a gente conhece, a gente lê aqui, eu conheço esse versículo, mas guardar aqui, quando a gente guarda, a gente está protegido. Então é de suma importância a gente entender que é necessário tomar toda a armadura de Deus para poder vencer essas batalhas espirituais. Sobre o tópico de número 2, quer ler, presbítero Manuel? O conflito contra o reino das trevas. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Efésios 6,12. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas. Na região celeste, essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada. No mundo espiritual, o conflito é contra a horte que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário de campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Exatamente, que você nós acabamos de comentar aí aqui, né? Então a gente percebe aí que o mundo espiritual, ele é momentos constantes de conflito. E às vezes a pessoa acha que conflito essa luta aí, ela é carnal, né? É irmão contra irmão. Eu vou resolver, que do meu jeito é assim. Mas a luta espiritual, a gente vê que essa batalha, ela é no mundo espiritual, como foi dito pelo próprio comentarista. É uma luta que não é contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, das regiões celestiais, como é mencionado pelo apóstolo Paulo. Então a gente vê que essa batalha aqui, ela não é física, mas ela é travada onde?
no mundo espiritual. Então, quando a gente fala que ela é travada no mundo espiritual, a gente resolve ela no mundo espiritual, porque a gente não consegue vencer o diabo com a nossa própria força, com a força da carne. Então, a gente vê que há momentos de a batalha ser favorável, há momentos que a batalha está pesada, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu combati um bom combate. O combate para ele foi bom, mas nem todo combate é bom, né? Nem todo combate é bom, porque a luta ela é travada, como diz o próprio comentarista. Então a gente vê que essa luta sobre falar sobre combates, falar sobre luta espiritual, falar sobre sangue, né? Paulo ele enfatiza aqui que essa luta, essa batalha, esses conflitos não são contra carne e sangue. Então, quando nós entendemos isso, a gente não parte para o contato físico, a gente parte para a oração, para a vigilância, instrução bíblica. Então, a gente vê que o soldado, ele nesse cenário de campo de batalha, o soldado ele está armado no mundo espiritual. Então, por isso que quando nós falamos sobre tomar toda a armadura, que a gente vai ver aqui que a armadura ela tem alguns significados, que parte da armadura de Deus fala o cinto. O que é o cinto? Cinto é verdade. O que é a couraça da justiça? Retidão. O que é sapatos ou calçados do evangelho? A paz que vem de boas novas, ou falar as boas novas. Escudo fala sobre fé. O capacete fala sobre salvação. Espada é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de revestir de toda a armadura, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que tomar no mundo espiritual armas espirituais. Então, a gente já falou aqui no começo que essas armas, na verdade, elas são espirituais para combater na batalha espiritual, não carnalmente. Então, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:10. Ele disse bem assim, ó, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, a nossa arma aqui é o quê? Espiritual. Então, nós temos que ter verdade, nós temos que ter fé, nós temos que andar na preparação do evangelho, nós temos que ter a palavra de Deus para lutar contra o nosso adversário. Então, esse conflito contra o reino das trevas, ele é ferrenho, ele é constante, mas para isso nós temos que estar respaldado dentro daquilo que o apóstolo Paulo vem dizendo para nós. Se nós vamos ser afligidos, o adversário vai querer nos afligir, tanto individualmente, como também coletivamente. Mas graças a Deus que nós temos um respaldo, que a gente percebe que Deus ele nos alerta aqui nessa lição, para dizer para mim e para você que está em casa aí, que nós vamos vencer essa batalha espiritual. Mas nós convidamos hoje você que está nos assistindo, você que está aqui no templo também, a praticar aquilo que Deus deixou para a gente, que é a palavra de Deus, que através dela nós venceremos no mundo espiritual. Você se revista da couraça da justiça, do capacete, da espada, porque isso vai ser todo dia as suas armas para poder lutar nessa constante batalha, nesse constante conflito no mundo espiritual, e temos a certeza que você vai vencer, nós vamos vencer, a igreja vai vencer, quando nós entendemos que a nossa luta não é contra você, irmão, contra você, irmã, a nossa luta é contra o nosso adversário, que ele é sagaz, astuto, mas Deus nos deu armas poderosas em Deus para poder vencer esta batalha no mundo espiritual, no nome de Jesus. Subtópico de número 3, nós temos aqui as agências das potestades do ar. Olha o que o comentarista diz. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Está lá em Efésios 6, 12, no versículo 12. Aí o versículo 12 fala, esses seres são caracterizados por 3 aspectos. E lá vai eles. Eles são poderosos, ou seja, esses príncipes das trevas, né? Os principados,
as potestades, que não são nada mais, nada menos do que demônios que estão agindo em favor de um líder, para poder combater a igreja, para poder atacar a igreja. E aqui a letra A está dizendo que eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Olha só, esse assunto aqui, ele mexeu um pouco comigo. Quando a gente começa a entender um pouco sobre esse assunto, e a gente pega um pouquinho da fala do professor Robson, que a gente estava assistindo lá, maravilha, aula abençoada, alguns outros professores que a gente acompanha, né? Então a gente percebe que a gente que estudou um pouco sobre esse assunto, você percebe que o mundo espiritual ele tem regras, né? Ele tem não só regra, mas também eles têm organizações. E o adversário aqui, ele está sendo colocado aqui as suas características, como que ele age, ele é organizado, mas também Deus ele é organizado. Então, a gente sabe que aqui está dizendo que eles são principados e potestades, que são anjos decaídos, né? Que obedecem agora o comando do domínio, né? Que exercem domínio, são comandados por uma entidade, pelo diabo. E nós também temos classes. Nós temos anjos, nós temos serafins, nós temos querubins e temos arcanjo, né? Que é o líder. A gente percebe aqui que Deus ele tem os seus anjos, né? A sua classe, e aqui o adversário ele tem também os seus liderados para que atinjam a igreja. Mas aqui a gente percebe que eles são poderosos. Sim, nós não estamos subestimando o poder do adversário, do diabo, mas nós entendemos que Jesus, ele deixou bem claro no Evangelho, e quando ele diz assim, isso mexe com a gente, que ele fala bem assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus e também na terra e debaixo da terra. Então, se é dado todo o poder, a gente sabe que nós somos poderosos em Deus para poder vencer todos esses anjos decaídos que se dizem poderosos, que indicam primazia e autoridade para agir, mas também nós temos autoridade, como diz o próprio Jesus lá em Lucas 10:19, vai dizer assim, que ele nos deu poder. Se ele tem toda a autoridade, ele diz, ó, e eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então não tem nada perdido aqui, a gente está respaldado, porque quem está comandando o nosso exército é Jesus de Nazaré, o capitão de guerra. B, eles são malignos. A gente sabe que esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, eles são anjos que vão ser direcionados para trazer maldade, para trazer o mal, para poder trazer malefício para a vida da igreja, né? A minha vida, a sua vida, a vida da igreja coletiva, que tem uma arma poderosa, que é a armadura, que é a oração, que é saber como guerrear. Então, quando nós temos esse respaldo de saber que eles são malignos, mas que nós temos respaldo de Deus, eles vieram para o mal e nós viemos para fazer o bem, e o mal ele cai por terra, porque o mal ele é bem visível, ele é notório, porque quando o adversário quer fazer o mal, ele traz de uma forma visível, ainda que seja no mundo espiritual, mas traz de uma forma visível, a ponto de nós observarmos isso, é bem verdade. Mas como que nós combatemos o mal? Através da Bíblia Sagrada, enfrentando o mal, não enfrentando Satanás, né? Porque o apóstolo Tiago, ele vai dizer, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós vemos que eles trazem o mal, com certeza. Mas assim a gente percebe que Jesus ele veio para desfazer toda a obra do mal, toda a obra de Satanás. Então nós temos esse respaldo aqui, que por mais que eles são malignos, são os hostes espirituais da maldade, falando sobre demônio que emprega o poder destrutivo, nós também temos força no Senhor para vencer. E a C, eles são astutos, presbítero Manuel, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer.
somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 21. Então a gente vê que Jesus, ele está acima de todas as coisas. Então a gente vê que eles são poderosos, eles agem trazendo mal e eles são astutos. Porém nós temos um Deus que é acima de todo principado, poder, potestade e domínio, porque ele é o dominador de todas as coisas. Ele é aquele que pode vencer todas as coisas. Então, o apóstolo vai relembrar a gente lá no começo. Nós temos que lutar sim, mas fortalecidos no Senhor, porque com a nossa própria força a gente não vence, mas no Senhor ele vai na nossa frente e vence por nós. E isso é que nos dá alegria, garantia de continuar lutando, porque tem muitas pessoas aí que, se olhar para esse texto aqui e ver que o diabo está armado até os dentes, como diz por aí, vão recuar. Evangelista Ezequiel, que nos assiste, que está presente, e sabe como é que é essa luta constante do crente, de lutar constantemente esses conflitos que tentam abater a igreja, mas nós estamos respaldados que Jesus ele já venceu tudo, já venceu a morte, já venceu tudo, já guerreou por nós e nos deu essa capacidade de vencer também o adversário, mas no Senhor. E isso alegra o nosso coração, que ele é o dono da igreja. Quando a gente vai lembrar aqui, falar no Senhor, que ele é o dono de todas as coisas, ele é aquele que levantou a igreja, e ele garantiu ainda que a igreja de Cristo, que está sobre a liderança de Jesus, fala que ele é o líder da igreja e ele foi elevado sobre um alto nível. Quando ele é o líder da igreja, olha o que ele diz lá na comitiva da grande comissão. Ele vai dizer assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco no dia mau, no dia bom, passando dificuldade, não passando dificuldade. A garantia é que Deus está nessa peleja, nessas batalhas, constantemente conosco, não nos abandonando a ponto de nós avançarmos. Então a gente sabe que ele está conosco todos os dias para nos garantir a vitória contra os nossos adversários. Subtópico de número 3, vamos lá? Presbítero Manuel, quer falar alguma coisa? É só isso mesmo. É interessante que o diabo é cheio de sutileza, né? Se a gente não ficar vigilante, ele vem. Eu lembro quando a minha mãe de criação, ela cantava um hino na época dela, né, que fala um louvor com... O diabo vinha com sapatinho de algodão. Um louvor antigo, né, que eu era criado com a mãe de Porto Santana. Então sempre ouvi ela falar essa questão: cuidado, o diabo é cheio de sutileza, ele vem como não quer nada, e a gente acaba, se não tiver esperto, você acaba caindo na tentação. Por isso que a gente está aqui sendo lembrado das astúcias dele, né? Sagacidade, ele é sagaz. Mas nós somos crentes que entendemos e precisamos conhecer o campo de batalha espiritual para que possamos guerrear contra o inimigo e, o maior de tudo, receber a vitória, graças a Deus. Vamos lá para o tópico de número 3, fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente, que é a primeira aqui, fala sobre a armadura completa de Deus. Olha ela aí. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado, fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, que venhamos estar constantemente revestido de toda a armadura que nós precisamos estar com ela nesses dias que a gente sabe que para muitos é dia mau, para a gente é dia de batalha, e a gente crê que Deus, ele nos disponibilizando essas armas, nos disponibilizando a armadura completa de Deus, nós vamos seguir avante. 2, armas indispensáveis de defesa. Nós temos aqui a arma de defesa, nós temos a arma ofensiva. Vamos falar da arma indispensável de defesa. Vejamos aqui
uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeira, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, para a gente não entrar muito nisso aqui, eu creio que o presbítero Manuel tem alguma coisa, mas a gente vê aqui que o comentarista ele vai dar um respaldo aqui, que quando nós cingimos os nossos lombos com a verdade, ele está falando sobre essa peça que está sendo usada pelo soldado no combate, a verdade, ele vai dar respaldo desse soldado, faz a referência da verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Isso é mais importante. Então, mantendo a integridade do soldado, que é usar a verdade. Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum, porque precisamos exercer a verdade, viver na verdade e caminhar na verdade, que eu tenho certeza que você vai ficar com a sua integridade resguardada por Cristo, através de quando você cinge os seus lombos com a verdade. Então, é uma das peças indispensáveis de defesa, porque se você usa a verdade para se defender, é bem verdade que a verdade ela incomoda muito. Muitas pessoas não conseguem, professor Robson, ouvir a verdade, ainda que ela doa, mas a verdade ela nos norteia, ela nos dá um caminho que é o céu. Então Jesus, em João 6, versículo 68, eu já falei sobre isso aqui, no versículo 68, a gente vê que Jesus ele vem fazendo um discurso falando sobre quem não tem parte comigo, quem não tem parte no meu corpo, no meu sangue. Jesus, com aquele discurso, as pessoas começam a ficar assustadas, alguns discípulos, e começam a se afastar de Jesus, abandonam. Aí Jesus ele poderia falar assim, eu vou perguntar para os 12, mas se eu perguntar, eu sei que Jesus não tem dúvida. Jesus já pergunta, se vocês quiserem se retirar com eles, pode se retirar também. Aí, os 12 que ficaram ali perceberam que o que estava mantendo eles ainda perto de Jesus, próximo de Jesus e no caminho certo, era a verdade que Jesus automaticamente, vamos dizer, Ezequiel estava dizendo para eles, querem andar comigo? É ouvindo a verdade, porque eu sou direto mesmo, eu falo a verdade. Então, os discípulos que foram orientados por Jesus, eles viveram na verdade. E isso leva um cristão que está no campo de batalha a avançar as etapas. Ainda que essas batalhas são ferrenhas, é necessário nós cingirmos os nossos lombos com a verdade. E isso, o presbítero Manuel vai falar um pouco sobre... Aleluia. É interessante, evangelista Cris, que a gente fala o sigilo dos lombos com a verdade, que essa peça era usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Essa peça era usada que ia por baixo da couraça, para proteger a pele, proteger as costas, a couraça que o próprio nome diz que era de couro, né? Isso é muito interessante, isso aí. Então, você é respaldado, protegido, e como foi falado aqui, que é a integridade do soldado, verdade. Vamos para B aqui, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impermeável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a couraça da justiça. É bem verdade que quando nós olhamos para a couraça, a gente percebe que fala sobre proteção aos órgãos vitais, porque o adversário ele quer te atingir no seu órgão vital a ponto de te matar, né? Então, na batalha, o soldado ele fica exposto a qualquer coisa, mas quando nós estamos protegidos, com toda a armadura, com todas as peças que são fundamentais para um soldado, nenhum soldado pode ir com algumas peças só da armadura para a batalha, porque, obviamente, o adversário vai procurar os seus órgãos vitais para te atacar, e atingindo o seu órgão vital, acabou-se. O cristão, ele vai morrer espiritualmente, vai ser alvejado, e, infelizmente, ele vai vir a morte espiritual. Então, a gente vê que quando o soldado ele está vestido da couraça, ele vai se referir à justiça de Cristo e à retidão. Vai ser um camarada reto, que anda reto, que tem retidão para com Deus.
e esse soldado no campo de batalha vai ser resguardado por essa couraça da justiça, ser calçado aos pés na preparação do evangelho. A gente percebe aqui no Evangelho da Paz, confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona à prontidão do soldado em testemunhar em Cristo. Então, se nós não tivermos firmeza, né, na caminhada, a gente fica vulnerável, né? Qualquer escorregão do soldado na batalha, soldado que ia partir para cima, escorregar, ele ficava vulnerável a ser alvejado pelo adversário, o soldado adversário. Então, quando a gente prepara, a gente vê que esse evangelho da paz, né, que é o calçado da preparação do evangelho, a gente vê que quando o apóstolo Paulo ele traz essa alusão aí para a gente, falando sobre a armadura de um soldado romano, fala sobre os materiais que eram usados e que como é que ela era comportada no nosso corpo, a gente começa a observar que Deus ele estava querendo falar sobre preparações. Quando a gente vai olhar nessa preparação aqui da sandália ou do sapato, fala sobre a meia bota, que nos dá estabilidade, está falando da firmeza que o evangelho nos proporciona para que o soldado testemunhe de Cristo. Então, como que nós vamos testemunhar de Cristo? Falar do evangelho, das boas novas, sem firmeza. Então, a gente tem que estar firme, tem que estar com os pés firmados, para poder ter respaldo naquilo que nós vamos falar. Se a gente estiver meio balançando para lá e para cá, ou alvejado na guerra, a gente não consegue testemunhar de Cristo, que Ele é a rocha firme, né? Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Está dizendo o salmista Davi, ele está me dando estabilidade na caminhada, ele está me firmando. Então, quando nós estamos firmes no Evangelho, nós conseguimos testemunhar de Cristo, caminhar, avançar, ganhar campo nesse terreno espiritual, para que o Evangelho seja pregado a todos que precisam ouvir, tanto desses que estão mais perto de nós, como você que está hoje assistindo essa live, que talvez está distante aqui do templo, mas está pertinho de nós aqui através dessa live da internet, ouvindo que Deus ele está te dando fortalecimento, está te fortalecendo aí, está fortalecendo os seus pés através da palavra para você caminhar nesse campo espiritual aí de batalha, e você vai vencer e nós vamos vencer também no nome de Jesus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Ele é longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então a gente vai observar aqui que o nome já diz escudo. Escudo serve para quê? Proteger. Se escudo serve para proteger, olha o que o comentarista vai dizer, o que ele vai nos proteger. Vai nos proteger da eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Porque é o diabo que traz rebelião, é o diabo que traz calúnias no meio da igreja, é o diabo que traz dúvidas. Então, quando nós observamos sobre o escudo, essa proteção, quando falar dos dardos incendiados, eu lembro até hoje, como os soldados romanos lutavam, eles iam para a fronte de batalha, os primeiros que eram colocados eram os que estavam com escudos, e os adversários lançavam dardos com fogo na sua ponta, para poder, quando elas batessem ou tomassem nesse escudo que era feito de madeira, né, e couro, eles pegassem fogo e ficasse fácil para o exército inimigo avançar. Mas até o nosso pastor Marcos Arias já falou sobre esse assunto, e é bem interessante que os soldados de Cristo, né, os soldados romanos, eles mergulhavam essa proteção, né, esse escudo, na água, a ponta de a madeira e o couro ficaram encharcados, e quando as pontas das flechas pegando fogo encontrassem com o escudo, elas apagavam. Então,
é necessário nós estarmos mergulhados no Espírito para poder, quanto mais o adversário tentar nos atacar com os dardos inflamados, dardos incendiários, a gente ser protegido pelo esse escudo da fé, que é a fé que nós defendemos. A gente vê a galeria de Hebreus 11 falando sobre a fé, que a fé ela é um dos motivacionais de nós estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto, porque se nós não tivéssemos fé, nós não estaríamos aqui declarando para você que nós estamos protegidos com esse escudo, que é uma das armas da armadura de Deus para com as nossas vidas, para com a vida da igreja. Quer falar alguma coisa, não? Capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação, já que recebemos em Cristo, e a convicção da plena salvação no último dia, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Então nós temos o capacete da salvação para entender que fala sobre certeza da salvação. E nós perguntamos a você, que tem lutado constantemente nessas batalhas espirituais, que tem enfrentado batalhas ferrenhas, você tem certeza da sua salvação? Ainda eu tive comentando esse assunto ontem, e eu vi que o apóstolo Paulo, ele ainda em 1 Coríntios, ele vai falar no capítulo 15, que quando ele ainda em vida falava sobre esse assunto, ele esperava a vinda de Cristo, ainda no seu tempo, e para ele ali que estava vivendo essas batalhas, que estava nos respaldando sobre todos esses assuntos que nós tivemos aqui nessas lições, da primeira até a 12ª, falando sobre essa batalha, sobre a igreja eleita, a igreja que é lavada no sangue de Jesus, que é respaldada, a igreja que foi vivificada, a igreja que é uma igreja que faz a diferença. O apóstolo Paulo, ele estava falando assim, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O capítulo 1, 18, no capítulo 15 ele vai falar assim, no momento não abrir e fechar de olhos antes a última trombeta tocar. Antes, no abrir e fechar de olhos, a igreja ela vai ser retirada daqui, e nós que somos salvos, ele fala, vamos estar no segundo plano, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que somos salvos, que estamos vivos, que é a chama que arde em nosso coração, é a chama que nos mantém vivos, ela vai fazer toda a diferença quando você declara para o mundo que você tem certeza da sua salvação. E muita gente bate no peito. Eu vi o assunto que eu comentei ontem com algumas pessoas. Eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei se eu morrer amanhã para onde eu vou. Eu falei, se você não tem, meu filho, quem é que vai ter por você? Então, se nós, mesmo com todas as nossas falhas, nossas imperfeições, mas nós estamos falando em Cristo, que é para a gente tomar esse capacete da salvação, entender que a salvação nós já recebemos em Cristo, que é a convicção plena da salvação no último dia. Pode ser que hoje é o arrebatamento da igreja, nós estamos aqui lecionando, falando a respeito dessa aula tão importante que a gente vai finalizar já já. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você que está sentado na nave da igreja, tenha certeza da salvação em Cristo. Mas para isso você tem que ter tudo aquilo que nós falamos aqui: prática na leitura, prática das armas espirituais, que tem de suma importância, de grande relevância a gente praticar tudo que foi falado aqui, a palavra de Deus, a verdade. E a gente vai partir para o último subtópico, que é o subtópico de número 3, mas antes disso, o presbítero Manuel fala sobre... Vai ler sobre o último subtópico aqui, o 3. Vamos ver aqui. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é mon-charim, identifica como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada penetramente. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Aleluia.
Bom, é interessante que essa espada era uma espada pequena, né? Não era uma espada longa, mas uma espada curta, que falar de batalha de muito perto era uma batalha de corpo a corpo. Mas com essa espada curta, o soldado conseguia também penetrar as fretas, muitas vezes da couraça, ou penetrar por baixo da couraça, para ferir seu oponente, né? E então a espada do Espírito é a palavra de Deus, ela é a nossa arma de ataque, a nossa arma de defesa, porque nós somos defendidos pela palavra, mas nós também atacamos a palavra de Deus. Nós temos que contra-atacar, né? Contra-atacar. Nós somos feridos, mas também nós temos que contra-atacar a palavra do Senhor. Então, a gente vê que essa imprescindível arma ofensiva, que também é defensiva, a gente vê aqui que quem lutou com essa arma aqui, que é a espada, foi o próprio Jesus, que fala sobre a palavra de Deus. Ele lutou, lá no capítulo 4 de Mateus, contra o diabo no deserto, onde o adversário, nessa batalha espiritual com ele, tentou usar a própria palavra, a própria espada, para trazer alguns assuntos, mas a gente percebe que Jesus, ao mesmo tempo que ele se defendeu com ela, com essa arma espada, a palavra de Deus, ele também atacou o adversário. Então a gente tem essa arma imprescindível, essa arma tão interessante, tão importante para as nossas vidas, que é a espada do Espírito. E a gente vê que ela é a palavra de Deus, que é inspirada, que é penetrante, como diz Hebreus 4:12, que esta palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que ela vai entre alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então essa espada aqui, ela tanto ataca como também defende. Então, que você use a palavra de Deus, que ela é inspirada, que ela é penetrante, que ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás no mundo espiritual. Então, que você use essa espada, que é a palavra de Deus, para se defender e para também avançar. E eu tenho certeza que você vai vencer, vai derrubar todas as fortalezas de Satanás, usando a palavra de Deus, que essa é uma das maiores armas que nós podemos ter no mundo espiritual, é usar a palavra de Deus. Então nós somos gratos a você que nos acompanhou nessa lição de suma importância, a última lição do trimestre. A gente é grato por poder fazer parte do quadro de professores dessa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Nova América. Temos um respaldo muito grande pelo nosso professor, nosso superintendente, o evangelista Robson Santos, que é o nosso professor, junto com o presbítero Fabiano. E hoje eu e o presbítero Manuel tivemos o prazer aqui de estar lecionando junto com você aí, né? Aprendendo juntamente conosco essa lição de número 13, que é a última lição desse segundo trimestre do ano de 2020, finalizando no último domingo de junho. E a partir do domingo que vem, nós estaremos começando um novo estudo, ainda que a CPAD disponibilizou um novo tema e também deixou bem claro para a gente, se quisermos usar a mesma revista para o próximo trimestre, a gente achou por bem usar os 27 livros do Novo Testamento como base. Então você já comece a estudar a Bíblia Sagrada em casa, porque estaremos aqui abordando assuntos relacionados aos evangelhos e às cartas, tanto Paulino como as outras cartas, e a gente sabe que é de suma importância para nós voltarmos a ler com veemência e buscar a palavra de Deus, que é a espada que nós estamos falando aqui. Então você já está convocado, intimado a participar conosco, não só no templo aqui, presencial, mas também na live, estudando a palavra de Deus, que é através da EBD, Escola Bíblica Dominical, onde você forma os maiores professores, onde que eles nunca se formam, na verdade. Eles têm sempre vivendo em constante aprendizado. E eu louvo a Deus por poder fazer parte de hoje desse estudo, de finalizar, de agradecer a você, agradecer ao professor, falamos aqui pela superintendência, agradecer a todos. E eu convido a você a comparecer na Escola Bíblica Dominical, que é de suma importância. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa ainda a partir do domingo que vem, sobre os evangelhos, sobre as cartas. E, desde já, agradeço ao presbítero Manuel aí. Quero agradecer também, né, pela oportunidade que foi nos dada, né, pelo encerramento final dessa lição, né, que nós podemos aprender, né, sobre a batalha espiritual em nossas vidas e como nós também temos se preparado para enfrentar a batalha espiritual. Então,
o livro de Efésios é uma reflexão, é uma lição para que nós podemos aprender sobre a armadura e como devemos revertir no dia mal. Também quero agradecer ao nosso superintendente, né, professor Robes, professor Fabião também, que está em casa também nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Deus abençoe, nós vamos orar agradecendo. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais uma lição, por mais um trimestre, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, aprendendo a tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão em casa, nos acompanhando, com a Bíblia aberta, com a lição aberta, absorvendo o máximo possível de tudo aquilo que foi falado, daqueles que estão aqui também no templo, meu Pai, aprendendo conosco, que o Senhor possa estar abençoando e que eles possam levar para a sua vida uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante nas suas vidas. Pai, assim nós oramos, te agradecemos ao Senhor por tudo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.